Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Constitucional e Administrativo e hoje vamos tratar dos direitos e garantias fundamentais. Temos a presença do professor Carlos Eduardo de Abreu Bucco, que é professor da Unesp, professor da FAAP, professor de graduação e pós-graduação em Direito e foi meu professor na graduação e na pós-graduação. Professor, seja bem-vindo à nossa aula e ao nosso tema hoje, que é de direitos e garantias fundamentais. Eu agradeço a possibilidade de participação para versar sobre um tema de momentosa importância na história dos povos e particularmente na história brasileira. Professor, vamos já começar discutindo uma questão que é tratada pelos meios de comunicação, às vezes eventualmente banalizada pelos meios de comunicação, por alguns meios de comunicação, e eventualmente é possível que passe para o grande público uma ideia que não condiz com a evolução que esse tema teve ao longo da história do direito e da humanidade como um todo. Será que o senhor podia explicar para a gente o que são direitos humanos? Bem, direitos humanos foi, digamos, um conceito que vai se aurir ao longo do século XX, principalmente pelo período de entreguerras e os horrores praticados contra a humanidade, os crimes contra a humanidade, que se inicia com o genocídio armênio em 1915, né? E segue-se em práticas sistemáticas de violações com a Segunda Grande Guerra Mundial. E, para tanto, os esforços se coroaram no sentido de se buscar uma declaração universal que reconhecesse exatamente os direitos da condição humana, que exatamente foi a declaração da ONU, que agora, dia 8 de dezembro, completou 70 anos. Então, 70 anos de reflexão sobre as garantias básicas. Não é só a vida, a dignidade, a liberdade, mas não de uma forma, Rafael, romantizada. Nós temos que entender que esses direitos, não se pode falar que as pessoas nascem livres, que as pessoas são iguais, porque esses conceitos eles comportam limites conforme a estrutura, o conceito, a história, a sociedade de cada país. Agora, o ser humano, sim, o seu perfil, a sua existência é que deve ter o respeito e a proteção em termos de salvaguarda de garantias no plano internacional. Também temos os pactos civis e políticos, né? Temos, digamos, vários setores, vários órgãos regionais, e tem que falar para você que o direito internacional, em que pese um certo desprezo manifesto de muitas fontes em relação a esse setor do direito, foi ele quem implementou, quem impulsiona ainda hoje, exatamente, inclusive com a criação de fóruns internacionais, exatamente de tribunais internacionais que velam e protegem os direitos humanos no mundo. E a necessidade de sempre estarmos juntos e acompanhando a atuação desses órgãos, dessas associações. Por exemplo, o Brasil, na época da descompressão política do governo militar, em que pese a atuação de órgãos, de agentes internos, de grupos de militantes, mas na verdade foi o sistema internacional, foi a lei estrangeira de anistia que efetivamente garantiu impulsionar o que resultou na temática da Constituição de 88. Professor, eu gostaria de perguntar para o senhor, porque existe um senso comum, uma coisa popular que é dita por aí, que associa, por exemplo, direitos humanos à proteção de bandido. E aí reduz o discurso dos direitos humanos a esse tipo de situação. E aí você tem, e é uma questão assim, que é tratado, assim, popularizado até na mídia e associa. E tem gente que acredita, porque às vezes a forma de conhecimento que ele tem, de adquirir conhecimento, às vezes é muito influenciado, muito impactado por essa mídia sensacionalista, que associa direitos humanos à proteção de bandidos, por exemplo. O senhor tem sentido esse tipo de associação que é feita? Como que a gente pode explicar isso para o nosso aluno do tecnólogo que está começando a tratar de direitos e a parte de direitos humanos, que é o tema da aula de hoje? Olha, isso é uma temática muito complexa, principalmente sob o ponto de vista da sociedade brasileira, não é? Nós sabemos que o nível de politização, o nível de formação de conhecimento, nós sabemos que, infelizmente, o nível universitário não significa um conhecimento sólido de práticas, de leitura, de acesso, não é? E, efetivamente, é um problema no Brasil essa questão.
embora tentem afunilar o nível na universidade ou no ensino superior, nós sabemos que isso leva a, digamos assim, a um descaminho não só intelectivo, mas do ponto de vista de informação e de um sentimento político adverso e rancoroso, né? Então, efetivamente, os direitos humanos, quer dizer, e os direitos da vítima? Quer dizer, então, isso é associado agora a um certo tipo de banditismo e prática. Não é? Nós não temos, por exemplo, direitos humanos em termos de crimes de corrupção. Isso aí, quer dizer, nós temos uma certa complacência com certos delitos em detrimento de outros. Vivemos uma época de violência, uma violência institucionalizada em certas regiões do país. Não é? Temos chacinas, quer dizer, no cotidiano, quer dizer, o ser humano está se tornando insensível. A questão da fragilidade dos mecanismos de justiça, de processo, de condenações, enfim, o que a legislação que deveria mudar não muda, as deficiências estruturais, a política de presídios, há uma série de fatores que fazem com que a questão de direitos humanos seja associada, digamos assim, a essa realidade. Então, via de regra, o homem médio no Brasil, ele tem desconfiança. Então, ele acredita, por exemplo, em violência, na força da polícia, na força do exército. Isso é como se fosse uma lacuna da história americana ou da América Latina, que exatamente os civis se corrompem e, na verdade, vê as forças armadas e salvam. Quer dizer, é uma coisa assim que é quase que perene. E exatamente por isso, pela nossa fragilidade institucional política, por uma falta de consciência de voto, de uma consciência, digamos, da cultura e da nossa história. Isso então gera esse tipo de sentimento. Quer dizer, a figura direitos humanos, ela é deturpada exatamente por quê? Porque ela não tem, digamos assim, uma compreensão, digamos, equilibrada, justa do que efetivamente ela significa. E muitas pessoas, digamos assim, que adotam esse ponto de vista, elas não têm uma reflexão sobre realmente o que significaria limitar ou cercear ou, digamos, impedir a garantia e a proteção desses direitos. Professor, o senhor mencionou que os direitos humanos, eles têm uma importância no nascedouro e tem uma proeminência no âmbito internacional. Agora, no Brasil, existe no Brasil uma previsão, alguma lei, alguma parte da nossa legislação que trata de direitos humanos no Brasil? Bom, direitos humanos, direitos da garantia individuais sempre houve, até na ditadura. Por isso que eu digo, se iludam com a Constituição. A existência de uma Constituição não significa que seja um país e uma sociedade democrática. Porque as piores ditaduras têm Constituição escrita. Né? Agora, veja a mudança. A Constituição de 67 com a emenda de 69, onde estavam as garantias dos direitos? No artigo 153. Na atual já passou para o artigo 5º. Então, primeiro era a organização do Estado. Por quê? Uma Constituição rígida, um Estado forte, um executivo autoritário. Então, quer dizer, a ideia era exatamente combater o comunismo, eu sei que ideologia, enfim, mas o problema não é a previsão, a questão não é a previsão dos direitos humanos e direitos políticos e garantias, porque qualquer ditadura demonstra, tem aqui e protege. Agora, a questão é o foco, não é? Então, efetivamente, quer dizer, hoje nós temos a consagração, na parte internacional, logo no início da Constituição, a prevalência dos direitos humanos. Então está ali como na pauta internacional de uma obrigação, de um dever que o Brasil assume como Estado e como agente do plano internacional. Né? Então, exatamente isso está consagrado nos tratados e convenções. Agora, como é que isso se realiza na prática, institucionalmente? Né? Por exemplo, a nossa avaliação pelos órgãos internacionais, digamos, o Tribunal Interamericano, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a ONU, quer dizer, a nossa posição, digamos assim, em termos de processos de proteção, anda muito negativa. Porque não adianta você, digamos, estabelecer princípios sem ter uma estrutura consciente, tanto do ponto de vista dos órgãos de repressão, de controle, se não há uma consciência disso. Então, quer dizer, os princípios nós temos. E a Constituição de 88, ela é a Constituição rotulada como democrática. Só que não é um texto constitucional que faz uma sociedade viver democraticamente. Porque nós somos frutos de uma cultura colonizada, expoliada, sob todos os aspectos, né? E profundamente autoritária e provinciana. Então, é uma questão de mentalidade. Então, quer dizer, talvez seja algo muito sofisticado.
quer dizer, para que nós possamos agenciar. Porém, eu não posso negar conquistas e avanços. Sem dúvida, hoje, realmente, o que está em rede, grupos que se organizam, isso é muito importante, porque a vida, socialmente falando, é uma vida de lutas. Você vê, a França se caracteriza exatamente sobre bases altamente democráticas, revolucionárias, e ela está em colisão com o regime que foi o presidente eleito. O Macron está lá com os coletes amarelos, está enfrentando problemas. Então, quer dizer, a vida é isso. Não existe calma, acho que nem paz, nem no cemitério, né, que estão violando sepulturas. Então, eu creio que, na verdade, a história, a democracia, a justiça são valores que se buscam, que se constroem historicamente. Professor, o que são as cláusulas pétreas da nossa Constituição? Elas têm a ver com os direitos humanos? Não é que tem a ver com direitos humanos. As cláusulas pétreas, na verdade, elas já eram uma edição do Código Civil, né? Está lá, na lei de introdução, que é muito mal estudada no Brasil, na verdade. A lei de introdução, hoje, quer dizer, introdução às normas do direito brasileiro, o LINDB, no meu tempo era LIC, ao Código Civil, porque realmente o Código Civil era a constituição do homem comum, segundo o desígnios de Miguel Reale falava isso, né? Que para um homem do Igarapé, fala para ele o que é primeiro-ministro, ombudsman, ele não sabe. Agora, o que é trocar, vender, casar, herdar, ele sabe. Mais simples, não é? E eu não preciso de uma Constituição para isso. Eu não sou muito entusiasta, eu creio que a gente tem que ver mais os princípios. Os princípios, quando eles são partilhados, eles são mais coerentes, são mais autênticos, não é? Agora, voltando, nós temos previsão de cláusula pétrea na Constituição. E quais são os princípios? São aquelas cláusulas, para mim, tecnicamente, são temas que limitam o poder do constituinte ou derivado. Um deputado, um senador pode legislar sobre qualquer matéria, mas aquele assunto ali, né, que é a questão do voto, né, a questão da independência dos poderes, igualdade, o direito adquirido, ato jurídico perfeito. Mas isso já estava. Está lá na lei de introdução. A lei não prejudicará o direito adquirido. Né? Mas como é que se entende? O problema não é essa previsão. O que é direito adquirido? O que é ato jurídico perfeito? A questão é que a Constituição não te define. Como é que o Supremo interpreta isso? Então, por exemplo, você era aposentado porque você contribuiu anos com o INSS. Passou um tempo que o Supremo entendeu que mesmo aposentado você teria que contribuir. Não entra direito adquirido, quer dizer, como é que fica essa história? Então, a hermenêutica é sórdida, quer dizer, ela pode servir a gosto e tendências. Não é? Então, esses princípios, eles são muito bonitos, são princípios. Eles são simplesmente atirados num texto e ali é o sabor das circunstâncias. Não é? Agora, elas existem, e aliás, as cláusulas pétreas, Rafael, tem o Heberle, Peter Heberle, ele fala, cuidado, nós não podemos nos ater a princípios de uma maneira muito arraigada sob pena de virar uma tópica conservadora. Não é? Porque não você engessa a Constituição, porque a sociedade muda, os valores cambiam também, então efetivamente não podemos nos ater a essa questão, né, dessa temática, das chamadas cláusulas pétreas da Constituição. Mas, professor, por exemplo, o artigo 5º ele fala que todos são iguais perante a lei nos termos da Constituição. Uhum. E aí fala, por exemplo, que não poderá haver distinção entre homens e mulheres sobre qualquer hipótese. Isso não é o tipo de coisa que não haverá de não pode ser não pode ser efetivamente objeto de proposta de emenda que tenda a mudar isso, no sentido de que é o tipo de coisa que não pode mudar sob hipótese alguma? Bom, e aí essa proteção efetivamente faz sentido. Mas eu não sei qual é o nível da igualdade entre homens e mulheres, é aí que tem que falar, né? Quer dizer, igualdade é uma coisa assim que não é igual, não é. Agora, sobre que aspecto a igualdade deve ser efetivamente reconhecida? Tá claro? Porque a função, a atribuição, a questão do trabalho, tem várias situações que se você igualar, você vai dar problemas. Então tem que fazer aquela distinção entre a igualdade material, isso, formal... da formal, quer dizer, porque as coisas não serão assim. Não é dessa maneira, enfim, a previsão de igualdade, de oportunidade, de acesso, então você tem que especificar, mais ou menos, o contexto em que essas questões culturalmente acontecem. Você não pode simplesmente aplicar isso de uma maneira totalmente indiscriminada, sob pena de você criar violações de direitos. Entendi. Então, isso daí
É complicado, né? Agora, elas existem como garantia, a cláusula P da Constituição, a separação dos poderes. De repente, você vê um gigantismo de um Supremo Tribunal Federal, nessa coisa do ativismo judiciário político do Supremo, que não deve legislar, mas ele se diz guardião da Constituição e, com base nisso, ele adentra áreas que não seriam da sua esfera. Não é? Tanto é que a Revolução Francesa já tinha dito que o juiz é boca da lei. Ele não legisla. Quem tinha que interpretar a lei é quem criou a lei. Não, o Supremo não tinha que ter esse papel. O Judiciário não tinha que ter esse papel. Você entende? Porque os próprios poderes, as conformações políticas, historicamente mudam. Então a gente tem que estar atento a essas mudanças. Tá certo. Né? Professor, e aos nossos alunos, eu agradeço. E, professor, a gente encerra essa discussão, pelo menos essa introdução à discussão dos direitos fundamentais, a importância dessa discussão dentro do âmbito constitucional. E se o senhor quiser falar, se quiser encerrar, agradecer, enfim, é isso aí. E para os alunos, até a próxima aula, né? Mas para o professor... Bom, eu encerrar. renovo meus termos de agradecimento de estar aqui participando deste evento, né? A finalidade, ela é meritória e que para cada aluno destinatário dessa entrevista, né, que tenhamos consciência, cada um de vocês como cidadãos, né, da importância dos direitos e garantias fundamentais na vida de qualquer brasileiro, de qualquer ser humano, estrangeiro, refugiado, imigrante, enfim, porque nós somos nômades na vida. Então temos que entender que o Estado é que deve, na verdade, nos proteger, não nós servirmos ao Estado. Quer dizer, nós existimos para que o Estado, constitucionalmente, proteja e garanta os nossos direitos, e não que atue contra as nossas pessoas. Nossa, professor, isso que o senhor falou é um pano para manga, que o aluno o nosso aluno do tecnólogo de gestão pública, ele tem que ficar muito atento a isso, porque justamente como gestor público, se colocar na posição de servidor, né? Também. Então, preparar-se para isso, para essas tarefas. Pessoal, agradeço a atenção de vocês e mãos à obra, aos estudos e até a próxima aula.